César Fonseca, E aí, meu? então, você escolheu esse tema muito apropriado para o momento, né? Que é você já relatou aí nesse episódio histórico, né? Que a burguesia financeira derrubou a Dilma. E aí você agrega também outro tema aí no seu comentário, que vai ser a declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que Lula não tem base para governar. E que aí você levanta um tema, né? Que estão querendo detoná-lo, mas qual a saída? Radicalizar ou negociar? Eu estava pensando justamente nisso ontem, César. Deixa eu só trazer a Nono, que ela vai dar um abraço para a gente, que ela conseguiu entrar aqui, ela caiu de novo. Então, César, eu estava pensando justamente isso ontem, né? Eu acho assim que eu acho que não que Lula tem que radicalizar, mas é uma situação que você já comentou aqui anteriormente. As forças democráticas e progressistas não vão restringir só os partidos de esquerda, porque a gente não agrega muito. Nós temos que evocar aqueles democratas, evocar os nacionalistas. Na minha opinião, eu acho que esse povo, nós é que temos que fazer essa grande mobilização, onde que tem que ter rua, né? Tem que entender o recado das ruas. Mas, enfim, vamos para o seu comentário, César Fonseca. Vamos comentar primeiro essa questão do Dia Nacional da Mulher, né? Internacional. Eu queria homenagear, Negrão, a nossa ex-presidenta, a Dilma Rousseff, né? Que é muito o período dela foi muito polêmico, e a história vai, como sempre a história faz isso, colocar os pingos nos i, os prós, os contra, né? E tirar aquele negócio. Você tem a tese, você tem a antítese e a história da síntese com o tempo, né? Para fazer o fecho de ouro da sabedoria da história sobre os julgamentos apressados ou equivocados, etc. e tal. Mas eu vou atentar para um ponto, Negrão, porque um grupo de jornalistas, colegas da gente, né, lançou aí na época, né, um livro que chama Anatomia de um Desastre. Né? E esse livro, que foi escrito por jornalistas aí que eu respeito muito, né? A Cláudia Safatli, do Jornal Valor, o João Borges, que trabalhou na Globo, né? E o Ribamar Oliveira, que foi um grande repórter de economia, faleceu na Covid, deixou a gente muito triste. E naquele embalo daquele período, né, da Dilma, passado o período da Dilma, eles escreveram esse livro, Anatomia de um Desastre. Muito interessante, porque tem muitos dados, muitas informações, mas eu considero que eles cometeram um equívoco muito grande por estarem, né, não só eles, mas como a maioria esmagadora dos jornalistas de economia no Brasil, estarem, né, prisioneiros do diagnóstico feito em Washington. Né? Porque nós, como colônia econômica do Império, seguimos, né, as orientações do Império. Não tem economia política no Brasil para fazer a crítica da política econômica. Economia política, né, não faz a crítica da política econômica. Então, vai juntando fatos, amarrando, etc. e tal. Ora, o que aconteceu no período da grande
no período da presidenta Dilma, né, que eu escolho aqui para homenagear o Dia das Mulheres, né? Ela foi de uma coragem extraordinária, porque naquele momento, em 2008, né, em 2008 teve o crash imobiliário nos Estados Unidos que quebrou o sistema financeiro. O governo americano teve que entrar violentamente para irrigar a praça e não deixar os grandes bancos quebrarem. Quebrou, um grande banco quebrou, que é o Brother. Como é que é o nome do banco, meu Deus do céu? Esqueci agora. Lehman Brothers. Lehman Brothers, obrigado. Então, o que aconteceu? Esse banco foi para a casa do chapéu, né? E, com ele, abalou o mercado mundial. E todo mundo estava lá nas alturas, com a brocha na mão, sem escada. Ia todo mundo despencar, né? E o governo americano, então, mudou a política monetária, que é a mudança que hoje, né, está em estudo dentro do BNDES, com o Lara Rezende e com o Aloysio Mercadante, né? E essa nova política monetária, ela já está colocada em prática pelos Estados Unidos a partir de 2010, logo depois da crise de 2008, quando eles viram que se continuasse com aquela política monetária restritiva, etc. e tal, né? O mundo era a saída para combater a inflação. Cortar crédito, cortar gasto, cortar isso, cortar aquilo, né? E reduzir o consumo das famílias e papapá, caixa de fósforo. Não deu outra. A crise se aprofundou. Ora, o que a Dilma, naquele exato momento, Negrão, fez? Né? Ela antecipou as decisões do Banco Central americano, o Fed, e baixou a taxa de juros no Brasil. Foi para 7%, 2009, 2010. A Dilma fez o mesmo que o Getúlio fez em 1953 ou 54, antes dele, não, quando ele fez uma reforma econômica no governo dele, né, mandou fazer uma auditoria total da dívida brasileira naquele momento, né? Aquilo que a Maria Lúcia Fatorelli fez lá no Equador com o governo do como é que é o nome dele? O Correia. E o Getúlio viu que nessa auditoria da dívida o que existia era só roubalheira. Então, ele deu um corte radical na bandidagem e reduziu a taxa de juros no Brasil naquela época, caiu até para 7%. Resultado, o Brasil cresceu, Negrão, de maneira vertiginosa, né? E o Getúlio caiu nos braços do povo. Mutatis mutandis, porque os tempos são outros, né? A Dilma teve a visão do Getúlio, né? Porque nós estávamos prisioneiros da receita do FMI, da receita do Banco Mundial, da receita dos credores, daquilo que a gente tinha que enfrentar a inflação cortando o gasto, né? Apertando o pescoço da população. E aquilo nunca deu certo, ninguém acredita naquilo. Desde a Nova República, que é a mesma receita, com o agravante naquele momento que o mundo foi para o saco, né? Entrou em creche. E a Dilma, né? Não sei se totalmente consciente
da lição de Getúlio, porque ela era trabalhista, né, ligada ao Brizola, desculpa, fez o que nenhum homem dentro do Ministério da Fazenda, dentro do governo, teve coragem de fazer, né? Cortou a taxa de juros. No ano seguinte, o Brasil cresceu 9%, 7% ou 9%. Estou lembrado bem aqui, tem que pegar. Ora, foi um sucesso. A Dilma, então, começou a sofrer o quê? A pressão do mercado financeiro, não só nacional, como internacional. Por quê? Porque a grande lucratividade bancária, né, vem não do crédito para a produção, para o consumo, porque essa produção e o consumo, todos os bancos lutando para financiar, a taxa de juros cai devido à concorrência. Agora, se você acaba a concorrência, oligopoliza o sistema, com meia dúzia só mandando, você controla a taxa de juros, como está acontecendo hoje com o Banco Central Independente. Né? Bota a taxa de juros onde quer e a meta inflacionária lá embaixo para a taxa de juros subir. Né? Então, a Dilma foi considerada maluca, doida, né? Optou pela desorganização, desorganização. Desorganização de quê? A desorganização da receita de Washington. Né? O Brasil voltou a crescer. Consequentemente, ela ganhou novamente as eleições em 2014. Né? Ela tomou posse, mas imediatamente aquele movimento liderado pelo mineirinho lá, Tancredo Neves, o neto Tancredo Neves, né? O Aécio entrou nos tribunais regionais eleitorais para barrar, né? Inventando que teve fraude, que não teve isso, aquela coisa que o Bolsonaro ia fazer depois não deu certo. Né? Então, o que acontece? A Dilma, dali em diante, não conseguiu governar. Né? Ela não conseguindo governar, o Haddad já até falou sobre isso com muita competência. Né? Quem derrubou a Dilma foi a desorganização administrativo-financeira, né, imposta pelo mercado, que não deixou a Dilma governar. Né? As expectativas, criar esse Focus, revista Focus, que toda semana dá o prognóstico da inflação da semana que vem, do ano que vem. Tá? Então, eles manipularam a situação, criaram um clima de desespero, de tensão negativo, e a Dilma realmente não conseguiu governar. Na sequência, né, veio a Operação Lava Jato, né, e mais do que a Operação Lava Jato, combinando, veio as pedaladas, coisa que criou uma situação artificial, porque não tinha menor sentido aquilo. Se você é governo, você faz dívida, né, e paga ali na frente. Quem é o cliente mais seguro da sociedade? É o governo. Pode atrasar para pagar, mas ele paga com juros, paga com correção monetária, etc. e tal. Né? No momento de vacas magras, ele atrasa o pagamento mesmo. No momento de vacas gordas, ele antecipa. E para aliviar os empresários, ele desonera os impostos para os empresários ficarem mais folgados. Né? Não foi isso que aconteceu com a gasolina? Né? Então, é isso. Naquele momento, eles destruíram o governo do Lula, como analisou muito bem o Haddad, né? E outros economistas. Né? E a Dilma não conseguiu governar, porque ela foi golpeada por um golpe financeiro nacional e internacional. Ela lutou bravamente, caiu de pé no Senado com aquela maracutaia do impeachment, que foi puro golpe, né? Mas deu um exemplo de dignidade. Agora voltou por cima, porque o Lula foi
vitorioso, e isso mostrou que ela realmente tinha razão. E agora, Negrão, qual é a pauta hoje central da questão nacional e que a Dilma resolveu lá atrás, dando a solução, repetindo o mesmo gesto do governo americano? Baixou os juros. A praça ficou cheia de dinheiro e os empresários foram atrás para ganhar dinheiro, emprestando a juros baratos, puxado por quem? Pelo governo com seus bancos públicos. Bota o Banco do Brasil, bota a Caixa Econômica, bota o BNDES para emprestar barato, né, fazendo concorrência com os bancos privados. Né? Então é isso. Tivemos no poder, né, com a Dilma, uma guerreira, né, que agora vai ser a nossa presidente do BRICS, lá, se der tudo certo. Né? Então eu queria fazer essa homenagem a essa grande mulher brasileira que mereceu um livro que eu li, gostei, mas discordei, né, dos meus 3 colegas, Anatomia de um Desastre. A Dilma não foi um desastre, ela foi uma vitoriosa, uma guerreira que saiu por cima e está mostrando agora que ela estava certa, porque o problema central do Brasil agora é que não está deixando o Lula governar, e contra isso ele está brigando, que é justamente aquilo que a Dilma resolveu lá atrás. É isso aí. O segundo ponto aí do seu comentário, César, é justamente isso aí, né? Essa investida aí passa pelos juros, lá com o bolsonarista lá no Banco Central, o sistema financeiro pressionando para que o governo tem um viés neoliberal, ultra neoliberal, e há essa resistência de que não, né, investir, né, o Estado investir, enfim, essa história toda. Mas você tem outro foco de golpismo aí que está dentro do Congresso Nacional, com o próprio presidente Arthur Lira, né? Eu queria que você fizesse um apanhado aí, a própria manutenção do ministro das Comunicações passou um pouco por isso aí, o governo precisa dos votos do União Brasil, que pertence ao Centrão, e que também está rachado, né? Na votação aí da CPI do dia 8, boa parte da bancada, parece que a maioria da bancada votou a favor da abertura da CPI para investigar os atos do dia 8. Eu queria que você trouxesse um apanhado aí e que você finalizasse com a sua indagação, né? Radicalizar ou negociar? Bom, eu ontem escrevi um artigo, o 247 até publicou ontem mesmo, que sobre a necessidade aí de ou esticar a corda ou arrebentar a corda, ou recolher e começar a discutir. Né? Eu lembrei, né, hoje eu estou mostrando livro, negão. Eu lembrei do livro do nosso colega Hélio Doyle, o Interregno, que é uma pausa, né? Uma pausa, uma trégua. E o enredo do livro é um casal, né, que está com as relações, né, arrebentando. E eles fazem uma discussão entre eles o tempo todo, papapá, viajam para tentar melhorar as relações que não estão dando certo no Brasil, vão para uma praia maravilhosa, paradisíaca, no Caribe, no Tobago, e aquele negócio vai, quando chega no final, né? Quando chega no final, o casal, né, por bem ou por mal, se acerta em dar um tempo. Ó, gente, o negócio está difícil, o casamento está complicado, vamos dar um tempo. Né? Eu lembro que, na época, eu li esse livro, eu
eu não tinha visto aqui em Brasília ninguém comentar. Aí eu comentei também, acho que foi também no mesmo 247, ou no meu blog, foi no meu blog, porque eu achei assim uma analogia, e agora com esse negócio aí do Lira, falando que não tem jeito, que o Lula não consegue aprovar nada, que papapá. Quer dizer, o cara está tensionando, né, para criar uma situação, vamos dizer assim, impossível de ser solucionada, né, negão? Porque se esticar a corda, arrebenta tudo, é para onde nós vamos parar? Então não dá, então tem que negociar. Né? Então, o que vai fazer? Tem que negociar. E eu lembrei desse desfecho do Hélio Doyle no livro dele, O Interregno. Faço aí a minha homenagem ao meu amigo, porque serviu para mostrar, né, no Congresso Nacional, onde hoje o Hélio está se pontificando como presidente da EBC, né? Está na linha do comando político da nação, assessorando ministros, etc. e tal, para mostrar que a gente tem aí inteligências que estão dando dicas que são válidas para esse momento. Vamos esticar a corda, arrebentar tudo, ou vamos para um interregno, sentar, conversar, dar um tempo, trégua, porque do jeito que está, o Lula não consegue governar. O Banco Central está sacaneando ele. O Congresso não aprova a reforma tributária de jeito nenhum. O governo quis dar um salário mínimo melhor do que esse que foi possível, não conseguiu, né? Você tem aí toda uma situação no Congresso que está paralisada as pautas do governo, né? Consequentemente, o Lula quer, porque é do dever dele, alavancar o PAC para tirar do barro, do atoleiro, 14 mil obras paralisadas, né? Como é que ele vai fazer isso se o Banco Central Independente fixa uma política monetária que não permite gastos de maneira nenhuma, enquanto que a inflação está crescendo, quanto mais corta gasto. Ou seja, a teoria, não é, está completamente falsa no combate à inflação, que foi o que a Dilma viu lá atrás. Não, a inflação brasileira decorre do excesso de demanda. Ora, o povo, ganhando miséria, estaria comendo demais e aumentando a inflação, né? Um subconsumismo danado. Então, o que acontece? A Dilma viu. O Lula também sabe disso, né? Mas ele agora está na situação em que não pode mais gastar porque o Banco Central, comandado pelos bancos, né, estão fazendo o mesmo papel que o Aécio Neves fez com a Dilma, tentando derrubá-la. Essa que é a verdade, né? Então, a coisa está ganhando muita seriedade, né? Esse assunto levantado pelo Lira aí, ele sinaliza um golpe, né? Porque foi o golpe que tirou a Dilma de lá, né? E o Arthur Lira estava no plenário votando contra a Dilma, né? Aprovou todos os atos do golpe, e por essas e outras nós estamos aí caminhando para um atoleiro, né? A vaca está indo para o brejo. Ora, a quem interessa essa vaca ir para o brejo, né? Então o Lula está amarrado, né? Está assim numa arapuca, mas resta a ele a convocação da sua base social. Os trabalhadores têm que sair para a rua, resolver a parada, ajudar o Lula nisso aí, né? Não é eles que vão ajudar o Lula, não. O Lula, aliás, eles têm que ajudar o Lula na mobilização social, né? Caso contrário, fica esse jogo
aí de empurra, e os investimentos que são, né, a essência da governabilidade pelo Estado democrático vai entrar em colapso, que é o que já está acontecendo. O Lula está amarrado e só quem pode desamarrar ele é a sua base social. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, né? Agora tem um outro problema também que está acontecendo no Congresso Nacional, é a ultradireita, que tem presença muito forte, né? Domina praticamente todo o centrão e que está agindo estão atuando de forma bem organizada, com as pautas, né? Eu digo isso porque eu acompanho muito a movimentação de todos os partidos da base, que foi da base do Bolsonaro, e a gente percebe, por exemplo, o PL está atuando de forma extremamente organizada, bem articulada, cada deputado cumprindo uma função, se mobilizando, né? Eles querem transformar essa CPI dos episódios de 8 de janeiro numa CPI para encantoar o governo, né? Para desgastar mais ainda o governo. Queria que você falasse, então, um pouco sobre esse papel dessa ultradireita no Congresso Nacional. É engraçado, né? Como que as circunstâncias vão mudando, né, Negão? Você vê em 2018, a direita liberal se juntou, né, com a ultradireita radical, mais radical ainda, e levou o poder com o Bolsonaro, mas perdeu a eleição. Mostra que não é a solução, né? Então, agora, com essa roubalheira das joias aí, esse roubo das Arábias, vamos dizer assim, né? Ora, a imagem do bolsonarismo fascista está indo para o sal, gente. O povo está vendo, mas que roubalheira é essa? Né? O negócio foi entregue na porta da casa do Bolsonaro, lá no Palácio Planalto. O cara levou as encomendas. Quer dizer, e no mesmo momento estava sendo vendida na Bacia das Almas uma refinaria Landulfo Alves, lá na Bahia. Vale 3,5 bilhões de dólares, vendeu por 1,5. Né? Enquanto a partida, o Bolsonaro ganha um pichuleco, né, de 16 milhões. Isso é presente ou é propina? Pagando pelos serviços prestados. Então, tem que fazer uma investigação. Eu estou vendo aí gente já defendendo uma CPI, né, que se os caras querem fazer uma CPI do dia 8 para tentar botar o Lula no canto, fazer o Lula de culpado enquanto ele foi vítima daquele golpe do dia 8 de janeiro, por que então agora numa CPI contra essas joias? CPI das joias. Veneno de cobra contra veneno de cobra, pô. Né? Exatamente. Hein? Não, exatamente isso, né? Exatamente isso. Outro veneno ponto. De cobra contra veneno de cobra. Exato. Você tem aí chumbo trocado. Hein? Chumbo trocado. Trocar chumbo. Né? Porque aí entra o meu raciocínio, Negrão, que é o seguinte: interessa a ultradireita, que é o Bolsonaro desgastado, esticar a corda, né, para inviabilizar o Lula. Se ela perdeu a eleição, a ultradireita ao lado do Bolsonaro agora está mais desgastada ainda do que nunca. Então, a direita quer ficar distante da ultradireita, porque aí agora ela sujou realmente total com o Bolsonaro. E essa direita,
né? Se for por um embate com o Lula, perde. Tranquilamente. O negócio agora é isolar a ultradireita e o Lula atrair, né, os elementos da direita liberal para uma conversa. Isola a parte podre para conversar com a parte sã que está ainda em pé e tal. Maioria é. Mas está podre, vai ficar podre se ficar ao lado do radicalismo bolsonarista fascista. Então, eu acredito que tem aí uma chance de avançar um diálogo. Não sei se vai dar certo, se não vai, mas política é conversa, né, Negrão? E você tem que buscar as brechas, né? Porque a ultradireita, com o Bolsonaro ladrão de joia, não vai mais a lugar nenhum, né? Ele está na brocha, sem escada. E a direita precisa de sobreviver politicamente, né? Mas não ao lado do Bolsonaro, porque aí sujou. E ela, então, nesse contexto novo das joias, né, que isola o Bolsonaro, nessa circunstância, que são mutantes, né? Tudo é mutante, não tem nada. Você pega, tá tudo escorregando. Então, mas no meio desse escorregadio, a ultradireita está se isolando porque está apodrecendo e a direita quer fugir da podridão, né? Então, ela não pode abandonar o Lula. Não pode. Porque o Lula, né, é ainda a carta do baralho que tem a credibilidade, né, de estar numa governabilidade ética, querendo tocar para frente um programa de governo desenvolvimentista para combater o desemprego. Qual é a proposta da ultra-radicalidade bolsonarista fascista? Não tem. É tomar o governo através de golpe. Não deu certo. Até os militares pularam fora. Então o Lula agora tem que abrir um caminho com os militares, tem que abrir um caminho na direita liberal, não é, que está fugindo da ultra-radical bolsonarista, linha suicida, nesse momento, depois da joia, e o Lula precisa governar, defender. Então o Lula tem que mobilizar a base dele agora para ele ficar cada vez mais explícita a necessidade dele como o ator político que une a nação. Eu penso assim. Muito bom. É isso mesmo. Esse é o caminho. Agradecer muito ao meu querido amigo, colega César Fonseca. O César vai fazer uma viagem agora, na próxima semana. Não sei se você vai conseguir entrar esses dias, não? Eu vou, sexta-feira agora, vou fazer uma viagem, vou visitar meu filho, minha neta e minha sogra lá em Vancouver, no Canadá. Mas aí, final do mês eu estou aí. Mas amanhã você consegue entrar, né? Ou não? Já vai fazer as malas? Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Vamos amanhã, tranquilo. Muito bom. Agradeço demais, César. Agradeço você que nos assistiu até agora e que vai nos assistir depois, que se inscreva aqui no nosso canal, dá o joinha, acione o sininho para receber notificação e compartilhe aqui o nosso programa Movimento. E a gente volta amanhã. Um abraço para todo mundo.